Então, aqui, quando ele está falando aqui, né? Tudo se cumpre no mundo em virtude de leis imutáveis. Então, o Espiritismo vem trazer o entendimento das leis que regem o mundo moral, o mundo espiritual. E ele fala, longe de substituir um exclusivismo por outro, se coloca como um campeão absoluto da liberdade de consciência. Ele vai combater o fanatismo, né? E o cor tem sua raiz proclamando a salvação para todos os homens de bem. Não é isso que ele fala lá na Gênesis? Até mesmo os espíritos refratários, né? Assim que empregarem a sua vontade, que é uma faculdade da alma, também caminharão para o bem, porque essa é a lei e ninguém escapa da lei. Ele pode estacionar, mas ele não regride, ele vai progredir pelos seus esforços, pelo desenvolvimento das suas próprias faculdades. Então, o que ele coloca? E a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar pelos seus esforços à expiação e à reparação, a perfeição única que conduz à suprema felicidade. Então, isso traz um novo entendimento, ele encoraja o fraco, ele encoraja aquele que erra, encoraja a mudar, a transformar, a buscar a compreensão, né, do bem e do mal, porque muitas vezes a gente projeta, o mal está fora de mim, é um espírito que quer me derrubar, é um obsessor que quer me destruir, é o fulano que me faz mal. Quando a gente desenvolve as faculdades em nós, não existe nada externo a mim que tire o meu equilíbrio interno. Porque é a minha ação, as minhas más escolhas que trazem para mim consequências morais. Né? Mas é um processo de desenvolvimento, né? Onde a gente vai passar pela fase do instinto que domina, depois se equilibra, né? E ele se extingue por si mesmo. Que é o que ele vai trabalhar tudo lá no capítulo 3, o bem do mal, todo esse entendimento que traz esse desenvolvimento, né? Essa nova compreensão para a gente. Então, é desse contexto que Kardec está falando aqui, né? Do movimento regenerador, qual o papel do espiritismo, por que o espiritismo, né, nasceu em circunstâncias tão favoráveis. Esses questionamentos já estavam, né, na busca dos homens, porque se tinha um vazio. O dogma não respondia, porque não faz sentido você usar a sua razão e você pensar num castigo eterno. Principalmente quem é mãe, né? Seu filho comete um erro, ele está condenado para toda a eternidade. E isso traz um sentimento de culpa a todo momento, porque a gente fica assim, não, Deus me criou perfeito e eu tenho que agir perfeito. Aí quando eu exijo a perfeição em mim, eu vou exigir no outro. E aí eu não flexibilizo no sentido de permitir que o outro erre. E o Espiritismo vai trazer uma reflexão diferente, né? Vai falar, olha, o erro serve como um aprendizado. Se você tem consciência que você está fazendo o errado e mesmo assim você insiste, aí você está começando a criar hábitos que vão ter consequências. E aí, quando você olha para você desse jeito e para o outro, você muda, você não cria uma rigidez, você começa a olhar o outro de outra forma. Alguém mais quer comentar? Mari, Janete, Sandra, Rô, amigo? Ju, eu acho que esse ponto, eu gosto muito disso, sou suspeito, né? Mas é aquela questão do bem e do mal, né? Que a gente fica o tempo inteiro falando, fizeram bem pra mim, fizeram mal pra mim, vou fazer o bem pro outro. E isso que você acabou de falar tá por trás dessa questão do bem e do mal, que mostra que é a gente mesmo que faz tudo com a gente mesmo. Não tem nada externo, né? Não tem nada externo que
que ocasione algo para você. Não interessa quando, aonde, de que maneira você viva. Uma vida na vida material, né? Falando na vida material. O que interessa é como você se constrói ou desconstrói ou se joga nas cordas, né? Não faz nada, né? Cruza os braços e não faz nada. Porque vamos pensar assim, ó, gente, porque isso envolve várias questões. Então, vamos supor assim, ó, eu sou ofendida por uma pessoa me ofendeu, isso vai doer em mim? Às vezes Só até me agrediu fisicamente, isso vai doer em mim? fisicamente pode doer, mas moralmente a pergunta é essa, né? É o que interessa, né? É o moralmente, né? Exatamente, mas Juliana, vamos pensar. vai doer em mim, moralmente, dependendo da maneira com que eu vou lidar comigo naquela situação. Fisicamente, se ela me agredir, vai doer, né? Eu tô na carne, vai doer. É uma dor física, né? Abala. Mas e a questão psicológica? Olha, para não doer, eu tenho que estar muito bem, mas muito bem mesmo. Porque normalmente dói. Mas E olha, dói muito. bom, no livro dos Espíritos, no capítulo 1, sobre a lei divina, tem algumas questões sobre o bem e o mal, que vale a pena muito reler. Mas essa questão do ofender-se, o Leandro Carnal fala assim, você já deve ter visto. Ah, sua mãe é uma prostituta. Bom, se é verdade, eu não vou me ofender porque é verdade. E se é mentira, eu também não vou me ofender porque é uma mentira. Cara, você baseando nisso, você não sente dor nenhuma mais. Você não se sente ofendido em ocasião nenhuma. Ou é verdade, ou é mentira. Clarice, mas a ofensa não é só essa, de alguém falar que você é isso ou aquilo. Existem outros tipos de ofensa que a pessoa nem fala, né? Faz você sentir. Eu sei que sou eu que estou sentindo. Eu é que não soube trabalhar aquilo que chegou até mim. Eu sei tudo isso, mas a teoria ela é linda, gente. A teoria é maravilhosa, fantástica. Ai, Põe em prática. Põe o dedo na sua ferida. Então, assim, uma vez meu filho estava no ginásio, ele veio assim, transtornado, porque o amigo dele tinha me chamado de sua mãe é uma prostituta, sua mãe é uma puta, ou seu filho da puta, alguma coisa assim, né? Mas ele veio louco, 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 louco. Eu falei, Murilo, é verdade o que ele falou? Não. Então você não tem que ficar se ofendendo. Acabou, filho. Não tem que parar, brigar, bater, tirar satisfação. Esquece isso. E se eu fosse? Também ia ser verdade, acabou. E aí eu vivi isso quando meu filho estava no ginásio, entendeu? Então, mas isso sou eu. Tem gente que é muito suscetível. A minha irmã, por exemplo, é muito suscetível. Eu já não, porque eu sou, assim, um toco de açougue, né? Então, tem a questão da suscetibilidade da pessoa, né, Sandra? É isso, mas eu acho que a gente não tem que trabalhar por aí, não. Agora vamos supor que uma pessoa tire a vida de um filho seu. Jogou pesado, hein? Jogou pesado para elas. Ju, não foi para você, Clarice, foi para todos nós que temos filhos ou alguém que nos é caro. Teve um caso aqui em Salvador que uma médica, uma briga de trânsito com um motoqueiro, né? Tava um motoqueiro com a irmã atrás, né? Na moto, os dois eram irmãos. E no momento de um problema que houve lá, ela agiu de forma momentânea, com a raiva, ela causou a morte dos dois jovens, de 20 e poucos anos, os únicos filhos a mãe ficou inconsolável, não sei nem como é que ela está hoje. Depois de tudo que passou, ela foi para o júri popular e ela foi absolvida. Eu não sei, a mãe dos meninos, ela estava arrasada. É difícil você se reerguer diante disso.
Mas isso aí não é a gente ofensa vai, moral, né, Ju? Esse a exemplo, gente né? vai precisar pensar várias coisas, gente. É, essa pessoa, essa mãe, e nós temos, às vezes, dentro de nós, o entendimento que a única forma de justiça é ver o sofrimento do outro. E muitas vezes, até se pudesse, a gente tiraria a vida do outro para que ele pague a vida que ele tirou. E é difícil a gente perpassar por toda a construção do entendimento para que a gente olhe esse indivíduo que cometeu um erro como alguém que está em processo de aprendizado. Porque isso que a Sandra falou é uma verdade. Quando a dor é no outro, é fácil falar. Agora, aí quando a dor é em mim? A dor que eu digo de perder um filho, porque isso dói, gente. Isso traz sofrimento. E eu não estou falando de sofrimento moral daquela mãe se culpar pelo seu erro como mãe. Eu estou falando de um sofrimento psicológico que é real. Porque é um luto, é o fim de uma relação, é o fim de sonhos, de planos, de convivência, enfim, tudo que envolve. Mas o espiritismo, né, e principalmente quando ele está falando aqui, a salvação é para todos. Quando que vamos viver no mundo que a gente espera, de paz, de fraternidade, de harmonia? Quando a gente tiver esse olhar para o outro, mesmo que esse outro seja um assassino. Quando que ele vai mudar? Quando ele aprender. Que é a questão da expiação e a prova. Que é a reparação, porque a reparação é o retorno sério e efetivo ao bem. Ele vai escolher, né, uma prova onde ele vai expiar esse erro para que ele possa entrar em harmonia com a lei. Porque o Espiritismo vem trazer o entendimento da lei que rege o universo. As leis morais, porque o nosso verdadeiro mundo não é aqui, é na espiritualidade. E aí, se a gente quer ter um exemplo máximo de perdão, Cristo. O que ele falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí alguém pode pensar assim, Juliana, tá, mas esse daí é Jesus, né? Esses dias eu li o depoimento de ouvi, né? Num programa o depoimento de um pai que a vida do filho dele foi tirada, né? E ele foi conversar com a menina, com a pessoa que tirou a vida do filho. E deu o seu depoimento. Foi fácil para ele? Claro que não. Mas são questões só que eu levanto para a gente refletir, né? Ou conhece-te a ti mesmo. Em que estágio eu estou? Em que estágio o outro está? Eu estou exigindo do outro aquilo que eu já conquistei dentro de mim? Um equilíbrio em determinadas situações? Qual é a emoção que eu mais tenho dificuldade em lidar? É a tristeza? É o medo? É a raiva? Que eu ainda preciso ter o controle? Né? Então, o Espiritismo, ele traz todo esse entendimento porque ele perpassa pelas questões psicológicas do desenvolvimento humano. E aí, o que ele vai falar para nós? Você tem faculdades, desenvolva suas faculdades. As suas habilidades que você já conquistou são para que você seja um instrumento, né, de refletir a harmonia no universo. Faça o seu melhor, faça o melhor que você pode. Faça o bem, sem esperar o resultado, que seria uma recompensa. Né? Satiro gosta dessa frase.
Faça sem esperar a recompensa. Faça seu melhor. Então, o espiritismo é essa proposta, né, de você ser um ser humano autônomo, que faz as suas escolhas pela compreensão. E uma coisa que eu gosto de lembrar, ultimamente, né, no final do ano passado para cá, se eu não me engano, acho que eu ouvi o Paulo falando e também a gente debateu isso também em algum lugar. É assim, a gente tem que dominar as paixões. Dominar não é que a gente vai se transformar num robô. A gente já lembra que a gente debateu isso uma vez, Ju? A gente vai continuar sentindo medo, mas você vai dominar o medo e vai usar a razão para fazer uma escolha. É diferente do que a gente faz hoje muitas vezes. A gente sente o medo e responde através do medo que a gente sente. Então a gente não domina ainda as paixões. Entendeu? A gente vai sentir raiva, mas a gente vai dominar a raiva e vai ver qual é a melhor resposta segundo a razão. E não segundo a paixão que a gente está vivendo naquele momento da raiva. Eu não vou responder pela paixão, pela emoção. Eu vou responder pela razão. É esse o caminho que a gente está buscando trilhar. Entendeu? Então, por que eu chamo isso atenção? A gente não vai virar robô, de que só é razão e lógica. E isso vai sumir a emoção da nossa vida. Não, ninguém disse isso. A emoção vai sempre existir. Só que se você domina a emoção, você pode em alguns momentos deixar ela fluir. Este é o momento certo para ter medo e correr que nem um alucinado. O leão está vindo na minha direção. Entendeu? Peraí, vou pensar em como vou dominar. Peraí, vou fazer uma fórmula aqui. Bau. O leão comeu você, entendeu? Já foi, agora é tarde. Então você pensa rápido e fala assim, não, é melhor seguir a emoção. E ó, pernas para que te quero. Não está errado em seguir. Entendeu? Porque né, você, em vez de responder a um instinto, você respondeu à sua razão. Né? Viu, olhou e falou, não, o melhor é correr. Se manda, entendeu? Sai dali. Não é o lugar certo para você estar. Né? Então, isso mostra que a gente não vai abandonar, superar, esconder, nunca mais ter emoção. Não é isso. Não é isso que Kardec fala na minha leitura. O que ele fala na minha leitura é dominar, ele fala muito da palavra dominar as emoções. Isso, né? É a gente parar de responder por condicionamento, né? Dessa forma. Que essa é uma coisa que a gente tem muita coisa para dominar ainda. Por isso que a gente está aqui. Né? E por que está dominando? Porque aquilo é um condicionamento que pode nos levar ao equívoco, ao erro. Mas que também nos leva ao aprendizado. Então é uma coisa boa também, que nos leva ao aprendizado. Só é ruim se você escolher ficar com aquilo. Mas aí depende de uma escolha consciente nossa. E não de uma escolha condicionada. Escolha condicionada não acontece nada. Só para lembrar disso. É isso mesmo. Controlar as emoções é muito importante. Inclusive, no exemplo que a Jerusa deu do trânsito, se essa motorista tivesse controle sobre as suas emoções, ela não ia fechar a moto, ela não ia tomar nenhuma atitude para pôr em risco a vida de ninguém. Não é? Isso daí é ser levado pelas emoções. E nós não podemos ser levados, dirigidos pela emoção, nós temos que ter controle sobre elas. Justamente. É exatamente por isso que nós estamos aqui, né? Na matéria. Vigiai e orai. Eu queria destacar que Kardec fala, né? Combate o fanatismo, né? Então, aí eu olhei aqui no dicionário, né? Fanatismo, zelo religioso obsessivo, que gera a intolerância. Então, hoje, a gente pode pensar de uma maneira diferente. Por exemplo,
usar como xingamento a profissão de algumas mulheres e homens do sexo, não tem que ser usado como xingamento, prostituta e nem filho da puta. Porque a pessoa, porque o que acontece? A gente tem o sexo como procriação, perpetuação da espécie, e a gente tem o sexo como paixão, que é a partir do ser humano. Então, se alguém te chamar desses dois que a gente convencionou dizer palavrões, você não tem que se sentir ofendido. Esses dois casos que a colega comentou, né? Que eu esqueci o nome dele, o filósofo falou, mas tem também o carnal, mas tem também esse terceiro. Não tem que ser xingamento, essa profissional do sexo. Como o lixeiro não tem que ser xingamento. Como mas, Rosângela, isso daí... As pessoas de profissão simples não tem que ser xingamento, como as pessoas que têm dependência química não tem que ser xingamento. Mas isso daí, você está certa, isso daí é um outro ponto, que é aquela história do julgar, lembra? Você nomear as pessoas... Eu levei aqui no que o Kardec fala, né? Que a ideia espírita, né? Ele propôs aqui, né? De fenômenos compreendidos, a gente passa a compreender problemas insolúveis. Esses problemas insolúveis eu encaixo no sentido da gente querer justiça, né? Que justiça? A pessoa roubou minha herança, eu quero justiça. A pessoa matou meu familiar, eu quero justiça. O médico cometeu um erro médico, eu quero justiça. Que justiça que é essa que eu quero? Porque se for a justiça do homem, eu vou fazer minha parte de ir lá, denunciar, fazer todos os trâmites e aguardar o julgamento. Agora, se eu quero aquela justiça de que ele sofra, que ele... Sabe? Aí é uma coisa pessoal ali. Então, como que a gente vai resolver esse tipo de problema, né? Que a gente Mas você percebe, Rô, por exemplo... em relação ao outro. Aí a gente tem as dicas. Essa questão perpassa por várias outras coisas que a gente precisa refletir, tá? Quando eu passo por uma dor e eu quero a justiça, eu estou fechada dentro da minha própria dor. Então, quando eu quero verdadeiramente o bem, a justiça de Deus, que as pessoas muitas vezes professam, que a justiça de Deus, a mão de Deus caia sobre o outro, eu estou fechada dentro da minha dor. E eu estou buscando a justiça dentro daquilo que eu acho que é certo, porque eu não estou parando para refletir sobre o que é a justiça divina. Então, se essa dor doeu em mim, o Espiritismo vai me fazer entender, por todas as leis que ele traz, a reencarnação, a lei de progresso, enfim, né, por tudo que ele perpassa, e essa justiça, ela só pode estar de acordo com aquilo que seja o melhor para aquele indivíduo. E não é pelo sofrimento que ele vai aprender. Porque isso ele pode entrar pelo âmbito da revolta e se tornar ainda mais agressivo. Seja por medo, seja por raiva, ele tem entendimento. Então, se eu já adquiri o entendimento, é minha responsabilidade moral ajudar o outro para que ele compreenda. Vamos pegar o exemplo da Clarice. Quando o filhinho dela chegou para ela nessas circunstâncias e trouxe a raiva dele, a indignação dele, e ela olhou para ele de uma forma simples. Filho, eu sou isso. Eu não sou. Então não tem problema que a pessoa fale. Mas quanto tempo ela precisou amadurecer isso dentro dela para que ela possa ter uma ação? E será que se fosse ao contrário, alguém ofendendo o filho dela, ela teria essa ação? Percebe? Como são várias circunstâncias em que a gente tem que parar para pensar, tá bom, um amiguinho da escola do meu filho me xingou, eu já tenho maturidade, eu sei que eu não sou isso, é normal a criança na hora da raiva brigar um com o outro, xingar a mãe. Agora, e se fosse alguém xingando meu filho?
seu imbecil, seu... E entre, né? Então, Será que eu essa eu dor falaria, que eu, não, eu sei que meu filho não é, tá de boa. é essa dor que eu estou sentindo nessa fase. Por isso que eu falei para Clarice, não é simples assim. Percebe? Não, Eu sei que o meu filho não é nada disso, né? Mas você sente. Sei que não é. Mas a dor vem, gente. Pelo amor Pois de é, mas Deus. aí é aquilo que eu falei. Você está buscando vigiar para depois orar. Ou seja, primeiro identificar que você sente isso, tentando identificar antes que você meta a mão na cara do amiguinho dele, né? Então você tentando identificar para se segurar, dominou a paixão, e aí você vai pensar, peraí, meu filho não é isso, então eu não preciso bater muito na criança, só um pouco, entendeu? Não preciso espancar ela, dá um tapa na cara, tá bom. Você já começou a dominar parte da sua paixão, entendeu? Da agora sua pensa. emoção. Mas não deixa de doer, Satiro. Eu não Claro, fiz mas eu nada, sei, mas é isso que eu tô falando. É o caminho do domínio, você está fazendo o caminho do vigiar e orar, e do caminho. Mas por que essa comparação dói? É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Agora, o que a Por que gente... essa comparação dói? Que comparação? Porque De ali chamar foi um a criança exemplo de- só, mas podem ter outras coisas que envolvem não a questão da profissão, Ru, porque aí você está levando para uma outra questão, você usar algo que é colocado como uma forma pejorativa para ofender o outro. Que a gente está falando numa questão, por exemplo, vamos pegar um exemplo, sei lá, meu filho casa, separa da ex-mulher e ela sai difamando meu filho. Como um exemplo, tá, gente? Como mãe, isso vai doer em mim. Mas como que eu posso ajudar meu filho? Fazendo um movimento para trás, porque meu filho já é adulto neste exemplo. E ele tem que aprender a lidar com os problemas dele. Agora, como que eu posso ajudar? Ouvindo, né? Como que você se sentiu perante essa situação? O que você pensa em fazer com isso? Isso, um acolhimento. Mas, né? Não deixa A de doer. ação Não deixa de doer. não deixa, mas a ação é do outro, percebe? Vamos colocar Deus de uma forma material, gente. Vamos supor Deus vendo o que fizeram com Jesus. Nossa. Percebe? Não pode nem dar uma cravadinha numa das mãos do guri? Não pode, né? Percebe, Não é legal, gente? né? Eu acho. Marteladinha no dedo. Ô, Se Ju, você se pegar- fosse Deus olhando o acontecimento, tudo que aconteceu com Jesus, ele ia falar assim, eu sei que isso faz parte das vicissitudes da vida, da relação humana, e ele vai superar. Ele vai desenvolver todas as emoções, sentimento, raciocínio, e ele vai superar. Vai chegar um ponto que ele vai superar. Então, mas ali no Cristo, ele já tinha superado essa fase. Ele não tinha necessidade de passar por isso. Não estou falando que tem necessidade, estou falando Deus olhando para o que aconteceu para Jesus, que Deus é pai, né? Jesus é filho. E se Deus for mãe? Não, Também. Não pode. Há Não. controvérsia. Tô brincando, Deus tem gente. face feminina. Deus é a natureza. Quero ver ele responder com um furacão, destruir todo Mas eu não Israel. tô- Deus é pai, pronto. Deus é Vamos pai. voltar. Pai. Você percebe que é também Mas Ju, essa pergunta de por que dói em mim o meu filho ser chamado de débil mental? Por que dói em mim? Porque você pega. Eu tenho uma amiga minha que me ensinou uma vez, há uns 15 anos atrás. Ela falava sempre assim: não pega pra você. Eu gosto. E essa frase fazia sentido. E hoje eu entendo por quê. Porque você pegou pra você, como se lá dentro de você tivesse alguma dúvida sobre o teu filho. E isso te machuca.
por algum motivo que ninguém vai saber dizer o que é. Aí você, quando ouve aquela frase, você pega para você e traz de dentro de você aquilo que te machuca. É você mesmo que se machuca. Não Eu são já Pois eu vou pensaria ter- pelo Assim, ó. caminho assim, É. ó, o que que exigem de nós? Uma perfeição física e moral. tudo, moral. Aí se te apontar uma coisa que você tá errado, você já se modelo de machuca. beleza, um modelo de ação, um modelo de... Percebe? Teu filho é um imbecil, você é uma incompetente no mínimo, porque você não soube educar Porque, ele. gente, ó, as falas, Começa assim, aí. a culpa é sempre da mãe. A própria questão do É. autismo, gente, há anos atrás, não muito tempo atrás, quando nascia uma criança autista, era passado para a mãe que a culpa era dela. É. Porque ela rejeitou aquela criança, porque ela não... Percebe? Só que o médico, ele é uma figura de autoridade. Porque ele tem entendimento, ele tem estudo. E principalmente se ele é um especialista. E aí você ouve de um especialista isso. Isso é o quê? Um julgamento. Porque não se tinha o quê? O entendimento do que era o autismo. É um julgamento. Agora, essa mãe vai ou não vai sair de lá ferida? Porque ela já está fragilizada, gente. Ela não sabe o que está acontecendo, como que se desenvolveu aquilo, ela se sente impotente, ela não tem um entendimento. Hoje, as mães que têm crianças autistas, elas se posicionam de uma outra maneira, porque ela tem um entendimento do que é aquilo, ela tem um esclarecimento e ela se coloca. E ela busca os direitos do seu filho. É diferente. Mas o que mudou? O entendimento. Juliana, além do um julgamento em relação à mãe, e é um preconceito, né? Porque é só a mãe que tem culpa, o pai não. É melhor nem falar dos pais. Mas eu O vou autismo é voltar. uma questão do espírito, daí a gente vai, com a doutrina espírita, a gente vai mais fundo. O autismo é uma questão do espírito, não é nem responsabilidade do pai, nem responsabilidade da mãe. Não, Daí mas não é aqui, isso que a ó, gente está falando. A gente só tá Problemas falando- insolúveis, daí resolve mais um. Não, a gente só está falando da autoridade que está julgando só a mulher, é só isso. Olha, em primeiro lugar, Jesus tinha medo encarnado, porque senão ele quebraria a lei. Só que ele controlava o medo pelo cérebro, pelo raciocínio, pela consciência que ele já desenvolveu. Segunda, o pai tem responsabilidade sim, porque ele aceitou. Sim, mas ninguém põe A responsabilidade que a gente fala é o seguinte: você é responsável. Porque tem muitos aí que acontece, a autista foge da responsabilidade. Não a só mulher autista, abandona, né? o marido abandona. Não tem esses casos? Tem mesmo. É responsável não pelo autismo, que eu acho que é do espírito, mas ele é responsável Não é por responsável tratar pelo aquele ser, filho. aquele ser, dar todas as terapias necessárias, atendimento necessário, entender como funciona o mundo do Nós temos de autismo, pensar no seguinte certo ponto de vista. respeito. Quando a gente trata o espiritismo, que nem o Kardec colocou aqui, que ele tem todas as respostas, no caso de uma criança que vem autista, é praticamente certo que tanto a mãe quanto o pai, enquanto espíritos, aceitaram a condição de vir um espírito autista entre eles. Isso é explicado. Qual que é o problema? O problema é que, como nós estamos educados numa sociedade materialista, ou mesmo religiosa ortodoxa, que joga a culpa, em vez de colocar responsabilidade e discernimento. Aí que está o problema. O problema é esse. Você já coloca a culpa, não. Aí você vê, não, olha, se veio uma criança autista no seu lar, é porque você tem condições de sustentar essa prova
de cuidar e auxiliar essa criança no seu desenvolvimento, gente, né? Porque o que acontece é que, às vezes, a gente vê qualquer questão de doença como algo anormal. E outra, muitas vezes, o entendimento que se tinha ou que se fala, se isso aconteceu com você é porque você está pagando. E a gente tem que, né, refletir muito sobre essa fala, porque a gente não sabe o que está ali na escolha desse espírito, do porquê ele está vivenciando essa prova. Qual é o tipo de aprendizado para essa família? Porque a gente não está aqui no mundo sozinho. A gente tem os nossos vínculos. É o que a gente estava conversando. Porque o que acontece com um membro da minha família me afeta? Acho que seria estranho se não afetasse. Mas o que a gente tá para aprender é ter o controle das emoções. Então, numa situação dessa, uma situação, né, com alguma pessoa que eu gosto, vem a raiva, eu tenho que entender do que eu fiquei com raiva, por que eu senti essa raiva, eu tô com raiva do quê? E tentar dominar essa raiva e agir com a razão. Né? Então, eu sempre brinco, quem faz birra é a criança. Não vou te ouvir, não quero conversar. A gente, enquanto adulto, qual é a forma de eu resolver uma situação que está me incomodando? É o diálogo. Se eu não verbalizar para o outro aquilo que me incomoda, eu não dou a chance do outro se explicar e eu fico tudo no âmbito do achismo na minha mente, né? Ou eu faço uma atitude condicionada pela minha emoção. Não vou falar com aquela pessoa porque agora eu tô com raiva. E tudo isso é um exercício que a própria psicologia vem trazendo pra gente. Se eu estou com raiva de quem? Do quê? Por quê? E de que forma que eu posso resolver essa situação? Ficar com raiva não vai resolver. O que vai resolver é estabelecer o diálogo. Olha, eu sei que você fez isso. Quando você fez isso, eu me senti dessa forma. E falar para o outro o que você espera que ele faça. Eu gostaria que você fizesse de tal forma, ou que você agisse de tal forma comigo, ou eu não gostaria que você fizesse isso. E dar a oportunidade para o outro. Por que você teve essa ação? Por que você teve essa fala? Porque se a gente não estabelece um diálogo, a gente cria uma barreira e fica fechado dentro do nosso próprio pensamento, das nossas próprias emoções. E a gente, né? Nós somos seres sociais, que a gente tem que se relacionar e se construir enquanto sociedade. Não posso me fechar em mim mesmo, nas minhas emoções, porque eu tô magoada, porque eu tô triste, porque eu tô com raiva. Eu vou lá conversar na hora da raiva? Não, né? Eu vou trabalhar isso dentro de mim primeiro e depois fazer o movimento. É fácil? É puxadinho, ó. Mas a gente vai ressignificando essas coisas dentro de nós, né? Para daí ir para o externo. Mas a psicologia, né? Traz essas reflexões, esse entendimento para a gente refletir sobre tudo isso. E principalmente a psicologia espírita. Ela vai trazer todas essas questões que a gente perpassou, do desenvolvimento, né, do espírito, qual grau eu tô, o quanto que eu já consigo usar a minha vontade nas minhas escolhas, o quanto que ainda tem emoções ou situações em que eu ainda não sei lidar com a minha emoção. E assim a gente vai refletindo. Vamos lá? Alguém quer falar? Você já falou tudo?
Eu não. Tem tanta coisa para falar, gente. Tanta coisa para pensar. Mas então, Juliana, quando você fala, né? Vou olhar para essa raiva e tal. Eu sei disso, você sabe, e aqui talvez todos sabemos. Mas e quem não sabe, e, por exemplo, eu também, eu fui ensinada assim, engole essa raiva, engole esse choro. Então, até eu chegar nesse tipo de aprendizado, talvez uma vida, né? É verdade, talvez uma vida. Mas esse aprendizado talvez tenha servido para você fazer diferente com seus filhos. Com certeza. Pode chorar. E você, hoje, enquanto adulta, que é um exercício que a gente faz, né? De acolher a nossa criança, aquela criança ferida, que passou por situações, e eu falar para ela assim, ó, eu cresci, e hoje eu me permito chorar. Porque eu sei que chorar é uma forma, né, de eu colocar para fora aquilo que está preso dentro de mim. Então, eu posso conversar com essa criança, né? Porque a Cecília pequenininha, ela tinha um entendimento. A Cecília adulta, ela tem outro, né? E aí a gente pode olhar para os nossos filhos e falar: você tem o direito de ficar triste, você tem o direito de chorar. Não importa que você é homem também chora, homem também sente dor, né? Homem também pode errar. Homem também pode, em alguns momentos, se sentir fraco. Você não precisa ser forte o tempo inteiro e dar conta de tudo. Então, nesse processo, a gente vai aprendendo. E como você chegou nessa conclusão? Refletindo, né? E agora que você compreendeu, isso já está dentro de você. É uma conquista sua. Porque quando você se permite chorar, você também permite que o outro chore. Você não vai exigir do outro essa força, né? Ou esse silêncio, né? Que muitas vezes era exigido. Cala a boca e engole o choro. Entendeu? Vamos lá? Cadê a Clarice? Estou aqui. Então, vamos lá. Bom, então o trecho que a gente acabou de ler, do Allan Kardec, está resumindo o papel da doutrina espírita no mundo, né? Que mais tarde o autor vai falar que é a missão do espiritismo. Então, as verdades fundamentais: enche o vazio da credulidade, dá certeza do futuro, conforme a justiça, tempera as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero, dá a chave de fenômenos incompreendidos, mata a incredulidade e a superstição, cumpre em virtude das leis, cumpre no mundo, combate o fanatismo e proclama a salvação para todos os homens e encoraja o fraco para alcançar seus objetivos. Então, esse é um apanhado geral aqui dessas leis imutáveis, né? Então, voltamos lá ao autor. Para fazer valer essa missão, é preciso restabelecer os fatos históricos, substituir as provas adulteradas depois da morte de Rivaio pelos textos originais, estudar amplamente nos grupos espíritas esse conhecimento que estava esquecido. Pelo esforço da educação, que privilegia a compreensão pelo próprio esforço e o debate de ideias, será preciso desfazer as falsas ideias de karma, pecado, castigo divino, queda, reencarnação, como sofrimento imposto, infiltradas no movimento espírita por meio de fraude. No lugar desses falsos ensinamentos, recuperar didaticamente os ensinos esquecidos dos espíritos, firmando-os pelos textos originais
que são os da moral autônoma, responsabilidade progressiva pelos atos na medida do desenvolvimento da inteligência e do livre-arbítrio, lei das escolhas das provas e tudo mais presente na teoria moral espírita original. Depois, como no movimento espírita todos somos estudantes, espalhar as ideias recuperadas pelo Brasil e pelo mundo, fazendo uso das redes sociais, dos grupos de debate, de artigos esclarecedores, de debates, toda a mídia ao alcance. Por fim, com a diversidade de grupos, a retomada do diálogo franco e produtivo com os espíritos, com vistas aos estudos e esclarecimentos. Esse diálogo franco e produtivo com os espíritos, Juliana, é porque existe também muita fraude também nessas questões desses espíritos zombeteiros que mandam notícias também, não é? Mensagens, essas coisas. Então, acredito que quando ele está colocando aqui, né, que é a estabelecer um diálogo franco com os espíritos, não é nesse sentido, né? Porque para isso a gente vai usar o método, mas o que aconteceu depois da morte de Kardec, que é o que a gente vem estudando no capítulo, um espiritismo sem espíritos. Porque se tornou, né, aquela questão, não deve se evocar, o telefone só toca de lá para cá. É verdade. Eu acho que tem também, Ju, aquele aspecto de não haver uma verdadeira compreensão do que está sendo conversado. Ou seja, como não há um entendimento de como é o mundo espiritual, né, porque isso foi tirado da gente, né, como é que você vai manter esse diálogo e entender esse diálogo? O diálogo pode existir, mas como é que você vai? E os espíritos sabem disso. Eu estou falando para ouvidos que não me escutam, entendeu? Que não me compreendem. Eles não estão preparados. Mas vamos pensar, lembra lá também, quando né? quando Kardec deixou, como ficaria o movimento espírita depois do seu desencarne? Sim, lá atrás sim. Né? Então, quando ele está falando de um estabelecimento de estudos, é retomar tudo isso, voltado retomar aquele momento. Daquilo que Kardec deixou como uma proposta de continuidade do espiritismo. Mas é o que a gente viu, né? Todas essas fraudes levaram ao quê? No silenciar. A gente não está... Como que se faz uma conversa com o espírito? Só num trabalho de desobsessão. A maioria dos centros. E aonde é um trabalho heterônomo, muitas vezes. Não existe um trabalho psicológico com aquele espírito, um diálogo, como Kardec estabelecia, que a gente vê na Revista Espírita. Na verdade, chegamos ao ponto onde a gente vai ter que reestabelecer o espiritismo. Refazer. E quanto no nosso próprio grupo, né? Quando eu falei a questão da evocação, lá atrás, isso como assim evocar? No Livro dos Médiuns é um guia para você trabalhar a sua mediunidade. Ele explica como evocar os mortos. E evocar não quer dizer, tipo, hoje eu não tenho nada que fazer, hoje é terça-feira, eu vou chamar um espírito aí para trocar uma ideia. Gente, não é isso. Evocar para instrução. Tipo, hoje eu não tenho o que fazer, eu vou chamar alguém lá. Não, gente, não quero chamar ninguém, tá? Pode ficar aí. Não precisa vir. Agora, um trabalho com um objetivo sério, de estudo e de esclarecimento, né? E quando se ia trazer um princípio fundamental, aí sim que a gente tem que ter, né, o entendimento que isso veio dos espíritos superiores, no momento que eles compreenderam que a gente estava maduro para compreender aquela ideia, aquele princípio que eles estavam trazendo. E junto com isso vinha o fenômeno, eles provocavam o fenômeno, se estudava o fenômeno, porque
a gente não é um ser passivo, como no dogma. O espírito falou que é assim, então isso é uma verdade absoluta. Se tinha um estudo científico, percebe? É a gente que descobre primeiro, apoiado por eles. Então, e Kardec evocava. Tem espírito que tinha desencarnado naquele dia e ele encarnava no mesmo dia, ele chamava o espírito para conversar no mesmo dia. Nós temos de ver também, né, que Kardec fazia isso, mas tinha toda uma equipe que estava com ele, porque ele já tinha criado um ambiente favorável para isso. Agora, Sim. isso daí também não implica que, por exemplo, você vai ver lá nas... Como é que a gente pode falar? Vou achar um termo correto aqui. A FEB, ela tem um livro que ela diz o seguinte: nós temos de seguir o método de Emmanuel. Não sei que Emmanuel é isso que eles falam. Ou seja, a manifestação espontânea em vez de evocação. Eles têm essa prerrogativa que eles ensinam logo no começo, para todo mundo lá, para dizer que a evocação é errada. Se a evocação é errada, o Kardec errou. Então, isso que eu ia falar, porque no próprio livro Céu e O Inferno livro tem lá Céu a e evocação dos Inferno. mortos, livro dos médios, enfim, gente. Agora, O livro Céu e Inferno, eu estou na parte das evocações. E tem as evocações que Kardec faz, mas tem espíritos que se comunicam espontaneamente. Tem médium que evoca um conhecido, tem familiar, tem N tipos de evocação, não é só um tipo de evocação. E agora o Conde falando isso, eu sei de onde vem, então. Porque outro dia eu estava conversando com outro grupo que a gente estuda o livro dos médios, falando, por que tem esse entendimento de que não pode evocar? Não pode evocar espírito, não. Você quer evocar um familiar seu? Não, de jeito nenhum. Você quer evocar alguém que morreu aí na sociedade? Não pode. Como uma coisa proibida. E aí eu lendo o livro a segunda parte, né, do Céu e Inferno, nada a ver. Então, deve vir desse livro aí que o Conde está falando. A partir de Emmanuel, evocação a partir da ideia de Emmanuel. Não, mas veja, eu não sei nem onde que eles falam Emmanuel, mas baseado em que fonte, em que livro? Do Emmanuel. E outra, sempre tem aquele problema, né? Será se o livro não foi mexido por eles? Tem esse aspecto também para se levar em conta. Mas fora isso... Mas eu acho que foi numa entrevista que o Chico falou que o telefone toca de cima para baixo. É tirado dessa frase aí, esse conceito de não fazer evocação. Então, mas aí, será que o Chico, ele não estava falando de uma questão de um familiar? Ele podia estar falando, ele estava falando de uma coisa específica e foi generalizado. Isso, né? porque aí ele estava num contexto, numa reunião, e as pessoas, um monte de gente querendo que evocasse seu familiar querido. Imagina, um monte de gente ficava lá em cima, lá dentro do centro. Ele falou do pinga-fogo. O telefone toca de lá para cá, não é eu que... a mãezinha falar, eu quero falar com meu filho, então eu vou ligar. Não sou eu que determino essa entrevista, quem vai dar falando mensagem, né? Ele podia estar falando do Graham Bell. Quer saber? Então, foi generalizado isso. Então, porque no livro dos médiuns, Kardec, lá na 269, ele coloca: os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, ser evocados. Algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível esperar o que quiser comunicar-se. Entende que, chamando determinado espírito, não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente, por sua própria iniciativa, prova melhor a sua identidade, pois revela, assim, o desejo de conversar conosco. Ao nosso ver, isso é um erro. Mas, claro que isso é impossível. Como é que está lá no Velho Testamento?
Moisés, quer dizer, nem sei se foi Moisés, mas está lá escrito que você não pode evocar os espíritos. Então, nós estamos voltando para o Velho Testamento. Então, mas aí, se a gente pensar o racional, Conde, né? Vamos pegar lá Rustang, que vinha os espíritos e ele agia de uma forma passiva, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Mas, Então, não é o fato de um espírito vir por espontânea vontade que não pode ser um espírito de uma categoria inferior. Porque é esse o argumento que estão se dando ali. Ah, você pode ser enganado se não for uma comunicação espontânea. Ou então, Ju, de falar assim, não, você está com curiosidade, por isso você quer saber da vida após morte desse espírito? Né? Não, por curiosidade não pode. Se as evocações que Kardec coloca no céu e inferno, é tudo para questão de esclarecimento moral, tanto do espírito dele falar o que ele passou, como lição para nós. Né? É todo um trabalho ali psicológico. Então, e a pessoa que ela vai participar de uma reunião mediúnica, ela tem que ter todo esse estudo prévio para ela saber que ela está lá, não para curiosidade e nem para interesse pessoal, sabe? Ah, eu vou evocar meu familiar porque eu estou com curiosidade. Não, é por questão moral, é um esclarecimento para todo o grupo que está ali, encarnado e desencarnado, a fala daquele espírito. É instrução para todos. Então, porque essa pergunta que a Clarice fez, né? Quando o Paulo está colocando aqui, o que eu entendo, né? É que primeiro a gente precisa buscar o estudo e o entendimento de toda essa parte que foi adulterada, que foi retirada, né? Onde foram embutidos todos esses conceitos que ele traz aqui, né? Que foi o que a gente conversou. Karma, pecado, castigo divino, queda, reencarnação como sofrimento imposto por Deus, né? Então, a gente precisa primeiro o quê? Compreender a verdadeira, né, teoria espírita, os ensinamentos que os espíritos trouxeram através do estudo, né, da codificação. Com esse entendimento, esses próprios grupos de estudo se estabelecem um vínculo, né, de comunicação, de troca, e aí sim a gente pode dar continuidade àquilo que Kardec almejava para a continuidade do espiritismo. Mas a gente, né, ainda não está com todo esse esclarecimento tão aprofundado na nossa mente. A gente está em busca de tudo que foi modificado. Mas então, Ju, isso que eu ia colocar, olha, o Paulo fala aqui, né? Restabelecer um diálogo franco e produtivo com os espíritos em vista aos estudos e esclarecimentos. Me dá a impressão que de Kardec para cá, o assunto não desenvolveu. Haja vista que nós estamos aqui retomando o assunto de 150 anos atrás, estudando, né, nos alfabetizando no espiritismo agora. E ainda que esse grupo parece estar um pouquinho mais adiantado, né? Porque tem gente que não quer saber nada de uma obra do Paulo Henrique, não quer saber de estar aqui dentro desse estudo. Tem gente que está acomodada lá com os ensinamentos da FEB, aquela coisa da escola do Evangelho, e fica por ali do beabá. Então, quer dizer, não é só a sensação. Eu creio que, assim, se tivesse um grupo de estudo como na categoria do Conde, de vocês, tal, que são mais assim aprofundados, quer dizer, não teria um grupo fechado que esteja invocando os espíritos com o fim fortuito de estudar, ver se o assunto desenvolveu? Existe isso? A intenção nossa é que exista um dia. Um dia. A gente está estudando para isso. A gente pode ser nessa vida? Talvez.
pode ser que não. Tirando Mas- a Ju, que já apareceu até com a auréolazinha de anjo algumas vezes, né, Mari? Mari. A Pois Mari é. veio também. Tirando ela, nós outros todos não temos a menor condição, né, Mari? Não tem a menor Mas jeito. eu acho que talvez a gente se reúna, depois que dorme o corpo físico, talvez a gente se reúna com todo esse pessoal que está Tá interessado doida? na Eu vou ter que encontrar a recuperação Ju lá? Não, pelo amor de Deus. na Mas, espiritualidade. gente, ó, porque eu vejo movimentos de muitos outros grupos. Tem muita gente. Muita Todos gente nós que está se reunimos. buscando esse entendimento, e quando for o momento, então, assim, vou pegar um exemplo bem pequeno nosso. A gente faz live, vem o pessoal lá do grupo da Genesi, vem o pessoal lá do Noel, da Marisa. A Marisa faz, né, live, a Má que estuda aqui com a gente participa da live dela, a Genesi convida a gente para a live dela, o Arthur, enfim, a gente está estabelecendo laços, né? O laço que eu digo é essa busca pelo entendimento da doutrina espírita, né? Eu acho E que nós cada estamos, um vai nós ter o estamos, seu nós temos de tempo. pensar o seguinte, vamos racionalizar. Tudo está ocorrendo, o que ocorreu foi como se o Dick tivesse explodido e arrebentou de repente, porque, nota, cartas que estavam represadas do Canuto, de repente, foram a público. E caíram não nas mãos de quem julgava que elas estavam controladas. Né? Surgem novas cartas que poderiam ter sido represadas, mas que por um acaso acabaram sendo fotocopiadas antes de chegar um comprador final. Ou seja, o comprador tem as originais, mas tem as fotocópias. E ele não pode dizer, eu tenho o direito das fotocópias. Não pode. Porque essas fotocópias chegaram nas mãos, primeiramente, da pessoa que tirou as cópias, do que as originais na mão dele. Terceiro, sem nada saber o que estava acontecendo, a Simone Privato, fora do país, publica um livro onde ela faz uma pesquisa de campo, mostrando como é que funcionava juridicamente edições de livro na França no século XIX, justamente no governo do Luiz Bonaparte, do Napoleão III. Então, gente, as coisas chegaram numa determinada época porque já tem as pessoas preparadas. A gente pode não conhecê-las, não ter contato, mas existe um grupo que está ávido e vai receber isso e vai dar esse impulso. Porque tudo vem na hora certa, não vem na hora. Porque se não veja, se isso daí não tivesse interesse do público, o assunto já teria morrido. Mas foi editado O Céu e o Inferno em Portugal, sem que o pessoal tivesse contato com o que estava acontecendo no Brasil, porque o estudioso falou, não é possível que essa edição tenha sido Kardec. Eu vejo clareza na primeira edição, ele publicou antes de tudo isso. Então, isso prova que as pessoas estão por aí. Há leitores ávidos. Talvez não onde a gente esteja frequentando. Porque onde a gente está frequentando é o reduto que está acomodado. É um exemplo, quando o Paulo lançou o livro do Mesmer, onde foi vendido o livro do Mesmer? Foi nos centros espíritas? Não. Não. Foi nas universidades. Verdade. Eu sei, 20 mil exemplares, de 18 mil foi comprado no meio acadêmico. Entendeu? Se a gente for pensar 20 mil, quer dizer, nem 10, talvez nem 10% foi parar nos redutos dito espírita. Até porque é espírita, os redutos. Hoje você pode dizer que esse reduto é espírita?
com que você está tendo conhecimento? Você pode afirmar, eu frequentei um centro espírita? Não. Eu acho que você não pode dizer. Você tem ligação com aquele local, mas não é um centro espírita. Agora quer dizer, então eu vou sair dele? Não. E tornar ele um centro espírita. Vai apanhar, vai. Mas talvez a geração futura discute. Parte disso. Tudo está ocorrendo na hora certa. Tudo. Ah, mas no meio acadêmico, o que tem a ver isso? Gente, o meio acadêmico, ele não está catequizado com essas ideias. Dogmáticas. Entendeu? Porque lá, e também no meio acadêmico, nota, aquele pessoal que não é dogmático. Que assim como tem o dogmático religioso, tem o dogmático materialista. Vai mostrar para um positivista isso. Ele vai pegar e falar, não, isso é absurdo. Vai mostrar para um marxista. Vai rir. Ou o cara vai tentar adaptar Allan Kardec segundo Marx. O espiritismo segundo o marxismo. Como tem o espiritismo segundo o positivismo. Ou como tem a FEB. O espiritismo segundo o rustanguismo. Então, a gente está querendo uma coisa que a gente tem que tomar consciência. Existe, sim, um pessoal que não está satisfeito. Porque se não houvesse, tudo isso que aconteceu há pouco tempo já teria desaparecido. Teria sido um modismo passageiro, não foi. As edições dos livros estão torretariamente sendo republicadas e estão se esgotando. É um trabalhinho de formiguinha, mas é um trabalho que está dando resultado e está se expandindo. E está incomodando. E vai incomodar. Mas por quê? Porque quando você faz uso do seu raciocínio e busca estudar Kardec, o raciocínio se completa, gente. Porque muitas vezes aquilo que eu ouvia no centro, eu falava, gente, isso é a mesma coisa que a igreja. O que esse cara tá me falando ali É é o a mesma coisa que espiritismo eu ouvi do segundo. padre. Então, eu, por exemplo, eu já Onde? sedimentadas. Porque eles não querem discussão. Porque eles nunca vão ouvir e racionalizar e concordar com o teu argumento. Não vão. Então, mas Eles aí é querem que é trazer o que para um é a debate frase. estéreo. Eles querem trazer para um Então, debate aí é a estéreo. frase do Kardec. O espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência. Se você está feliz com aquilo que você crê, o espiritismo não é para você. Eu não estou dizendo desses que estão felizes com aquilo que creem. Mas eu estou dizendo aqueles que têm consciência que aquilo que eles estão oferecendo não é o correto, mas é correto Então. do ponto de vista que é o que eles desejam, porque vai beneficiar eles momentaneamente. Sim. Ou seja, você acha que esse pessoal da FEB não sabe que foi adulterado? Claro que sabe. Sabe, porque Então, até agora, por a que questão eles do falam que próprio não? prefácio, Porque eles têm né, que é uma interesse, que coisa eles criaram óbvia. uma seita. Você acha que o campo editorial não sabe que foi adulterado? Boa parte deles sabe. Mas, de repente, eles olham, gente, mas se isso for verdade, vai desaparecer o mercado editorial espírita. Então, Esses mas romances com o que água eu com tô, açúcar. o que a gente está, que eu quero que a gente reflita é na própria questão Hoje eu peguei psicológica. uma frase, uma pessoa que publicou o livro O Abismo, Ah, eu já do li esse Ranieri. livro. Não, eu não li, eu li o Sexo Além. Então, é a Ranieri pelo espírito de André Luiz. Ah, tá. Você diz o médium. O médio, Rafael, não sei o que, Ranieri, era um militar. Ah, ele mesmo. Então, o que acontece? A pessoa colocou lá
E eu fiz uma crítica assim leve no comentário, e a pessoa falou assim: mas existem coisas, porque eu citei Kardec, existem coisas que você nem imagina. Eu falei assim: esse é o problema. A gente imagina demais e reflete de menos. Vê se a pessoa respondeu de volta. Então, Gente, Rony, imaginação pensa na questão é psicológica. fantasia. Você pega, por exemplo, eu acho os livros do Rochester, da Vera Krijanovskaya, a grande maioria grandes romances. Mas Grandes são o quê? romances. Romances. Não queira ver lógica naquilo. É imaginação, ficção. Esse livro, Abismo, ficção. Tem um livro dele, eu não sei se é esse do Abismo, que fala da segunda morte, quando o espírito perde o perispírito. Não lembro disso. Não é esse. Acho que tem um livro dele que é a segunda morte. O que acontece? Você perde o perispírito. É aquela história, né? Você tem que pensar assim. Jesus veio para o planeta e em algum momento ele ficou pelado. Ele perdeu o perispírito para vestir o outro. Tem lógica isso? Não, porque nós sabemos que o perispírito nunca vai deixar de existir. Nunca. Vai ficar sutil, mas nunca vai deixar de existir. É impossível, porque parte da premissa que é ilógico. Sim, mas vamos pensar com a questão psicológica, né? O espiritismo sendo o campeão absoluto da liberdade de consciência. E a gente fazendo o nosso trabalho de buscar o entendimento, buscar, né, o esclarecimento, e cada um vai ter que fazer um movimento por si próprio, porque eu não posso pegar na mão do outro e fazer pelo outro. Não, eu vejo, né? Por exemplo, eu tenho meu pai. Meu pai está com 83 anos, né? O que ele pega? Não quis tomar vacina, porque tem chip. Aí ele vou discutir com ele e falar, mas você fica preso em Kardec, já evoluiu, tem até reptiliano. Quando eu vou conversar com ele, eu tenho ouvido sobre os reptilianos. Aí, para ele, por exemplo, eu nem conheço, mas ele cita muito Jean Valjean, um tal de Cabral, e vai citando. São pessoas que criaram o quê? Um certo status, criou-se uma seita e todo mundo vai acreditando nele. Quem já ouviu falar desses caras? Vão permanecer? Não vão. Que nem Pietro Baldi, que nem Ramatiz, que ele cita também. Vão desaparecer, uma hora vão sumir. Por quê? Porque não tem lógica o que eles falam. Você tem de partir do seguinte princípio: não racionalize, acredite. Então é uma fé cega. Mas a pessoa ainda está vivenciando isso. Percebe? E é um despertar de cada um. Porque todos nós que estamos aqui, em algum momento houve algo que trouxe ali aquele isso não está fazendo sentido para mim, eu preciso aprofundar mais nisso. Seja o tema que for, gente. Seja o bem ou o mal, e em algum momento algo vai despertar ali em você e você vai buscar o entendimento. Gente, é confortável num certo aspecto, nota. A partir do momento que você pega, a pessoa pega e fala assim, por que tudo acontece assim? Porque já está tudo programado e porque eu estou recebendo aquilo que eu plantei. E eu não posso fazer nada para modificar. Ou seja, quem é o culpado de tudo é ela? Não. É a lei. Ou seja, eu não posso dirigir nada, eu sou a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tem que ser resignado. Então, é absurdo. Mas você percebe que ali, como em situações que a gente paralisa, existe um ganho secundário. Você vai ficar ali na inércia. Uma hora você vai despertar. Porque o ganho real não é esse secundário. Você fica ali no seu cantinho, né? Naquele lugar confortável. Gente, hoje, por exemplo, eu gravei o programa do rádio. Eu vi, por exemplo, que eu assisti um filme recente, quer dizer, o filme é antigo, mas eu conheci há pouco tempo, que é a primeira grande superprodução do cinema mundial, que é O Nascimento de uma Nação. É de 1915 o filme. O que esse filme fez?
O diretor ele pegou um romance escrito que baseia-se na formação da Ku Klux Klan dentro dos Estados Unidos, como um documento para dizer como é que os Estados Unidos foi formado. Então ele pegou um documento, só um ponto de vista só, e fez um filme que foi utilizado pela Ku Klux Klan até 1990 para doutrinar o pessoal. Era um filme que retratava a sua época? Não. Era um filme cuja época ele retratava? Ele era fiel? Também não era. Era um filme que visava frear o impossível. O que era? A libertação da raça negra. Então ele tentou justificar que a libertação da raça negra não podia ocorrer. Por quê? Porque eles são etnicamente inferiores. É tão absurdo, tem uma hora lá que mostra depois da Guerra de Secessão, o que o cara faz? Ele fala assim, como os negros eram a maioria nos estados do Sul, teve eleição e elegeu uma bancada só de negros. E os negros impediram os brancos de votar. E eles criaram um governo tirano da raça negra em todos os estados sulistas. Aconteceu isso? Não, mas o cara botou na tela que aconteceu isso. Depois tem uma frase no filme que é fantástica, ele põe assim, os inimigos do Sul e do Norte se unem pelo seu direito ariano de nascimento. Que coisa mais absurda que é essa? Então, mas você percebe que ele vive uma ilusão? Hã? Se a gente for pensar, eu quero dizer, ele vive o uma que ilusão. acontece em todos os tempos, as pessoas tentam frear o progresso. Tentaram frear o que o Kardec disse. Como? Fraudando as duas últimas obras. Porque que era o que era? A independência do ponto de vista moral. Ah, não interessa. Já imaginou as pessoas deixarem de me ver como sabe tudo? Vamos acabar de ler esses últimos 2 parágrafos que resumem finalmente. Vamos lá. Para a gente finalizar. Com o passar do tempo e o restabelecimento definitivo das ideias originais, haverá um cenário adequado para os espíritos retomarem a teoria original, apresentando novos pensamentos e interpretações adequadas para os novos tempos. Ah, é isso daí. Nesse dia, naturalmente, pelo comando dos espíritos superiores, fazendo uso de inúmeros grupos e seus diversos médios, a universalidade do ensino dos espíritos superiores voltará a se estabelecer como critério fundamental, e a doutrina espírita dará continuidade à sua natureza progressiva. Mas isso sem pressa, exclusivismo, interesse pessoal, idolatria e todos os equívocos que devem permanecer no passado, pois a regeneração da humanidade já se anuncia. A autonomia intelectual e moral, fundamento do espiritismo, é palavra corrente no mundo novo que surge. Os jovens estão percebendo a força de sua voz. As redes sociais estão tornando o mundo pequeno. A humanidade terrena e espiritual se agita. Os novos tempos estão chegados. Ai, que tudo! É ou não é a esperança? Eu queria só fazer um comentário breve. Eu lembro que nas manifestações, acho que foi de 2013, né? Que teve lá em São Paulo, por causa que aumentou o preço da passagem. E a partir daquele ano, eu fiquei 5 anos adiante sem assistir TV. Minha menina me inscreveu no Facebook, né? E eu gostava de usar muito o YouTube. Então, eu estava vendo o que o pessoal estava falando no YouTube. E, para mim, as minhas questões foram a partir de 2013, e depois eu vendo várias coisas no YouTube que as pessoas estavam falando também. Então, para mim, começou lá em 2013, isso que o Paulo escreve aqui no final. Em relação à minha vida, à sociedade e em relação ao espiritismo, questões que eu comecei a fazer em relação ao espiritismo.
cada um vai ter o seu tempo. A gente não deve, né, se preocupar com o outro, ou a forma de ação do outro, porque já é bastante trabalhoso a gente, né, fazer por nós. Eu digo, O outro Ju, vai em ter o relação tempo à dele de autonomia. despertar. Eu digo em vejo- relação ao que o Paulo fala aqui, ó, os jovens estão percebendo a força de sua voz. Nas redes sociais estão tomando o mundo pequeno. A humanidade terrena e espiritual se agita. Os novos tempos são chegados. Então, E faz pouco tempo que eu voltei, desde que começou a pandemia eu voltei a ver TV, né? Porque daí eu ficava em casa. Aí eu falei assim, aí voltei a assistir documentários, séries, jornal, que eu não assistia mais. E e aí realmente a a gente autonomia pode tá no ar. pensar no Não dá pra capítulo que regredir. Kardec trabalha a imigração, gente. Né? A geração antiga que se vai e a geração que vem, né? Com outros entendimentos, com outros propósitos. E a gente mesmo, enquanto está aqui, nessa oportunidade que a gente, né, buscou, a gente está fazendo a nossa parte. E o importante é que a gente tenha as nossas ações do bem, sem querer ferir a liberdade do outro, a autonomia do outro, ou impor aquilo que a gente entende como certo. O outro vai ter o tempo dele, e tudo que essas pessoas fizeram, eles são responsáveis. E até eles, né, os refratários aí, vão caminhar, porque é a lei, é o progresso. E enquanto eles buscam fazer isso, eles estão prejudicando a si mesmo, porque ele atrasa a si mesmo. Então, a gente está fazendo a nossa parte, né? Proporcionando estudo, entendimento, proporcionando o estudo em grupo, proporcionando buscar estudar, né, as obras de Kardec em sua autenticidade, em sua proposta verdadeira, original, né? E é uma escolha nossa estar aqui. Todos nós abrimos mão de alguma coisa para poder estar aqui nessa hora, juntos, estudando, né? Se dedicando, não só aqui, como nos nossos momentos ali de estudo individual. Então, cada um vai buscar o seu tempo. E aí, na semana que vem, a gente entra ali, né? Na página da Teoria Moral Espírita, né? Certo? Isso, finalmente. A verdadeira teoria moral espírita. Finalmente. Página 309. A Marisa não pôde estar com a gente hoje, que ela está sem internet. Depois eu ponho lá no grupo também, para quem não pôde estar aqui, a Ginesi. E que a gente possa estar junto, né? Na semana que vem, para mais um estudo. Certo? Certo. Bom, só que semana que vem eu não vou poder estar junto. Oh. Boa noite, pessoal. Mas na outra a gente vai estar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa semana. Boa noite, bom descanso para todos. Tchau. Obrigada. Boa noite.